Faça parte da família Clube de Arte. Pelo valor de R$ 18, você vai receber mensalmente no seu lar CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais da coleção Áudio Entrevista e muito mais. Associe-se agora e, além do brinde do mês, você vai receber gratuitamente um brinde extra, o DVD Chico Xavier 100 anos de amor. Você não pode perder. Inscreva-se agora pelo site clubedearte.org.br ou ligue 0 operadora 21 30 17 9800. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O Despertar Espírita está no ar. O seu momento de paz e reflexão. Um olhar atento sobre temas da atualidade que interferem na nossa vida. E um estudo dos conceitos básicos da doutrina espírita. O universo nos cerca de energias das mais variadas formas. Podemos senti-las mesmo que de forma inconsciente. Você já sentiu profundo desconforto ao entrar em um ambiente? Ou então bem-estar e alegria ao encontrar alguém que pouco conhece? Se você já sentiu estas sensações, já provou o poder da energia sutil. A boa notícia é que estas energias, quando bem direcionadas, podem curar. Todas as técnicas de ativação e transmissão energética, como a acupuntura e o passe magnético, se embasam neste poder da cura através da utilização da energia. Nos últimos anos, terapias espirituais passaram a integrar a chamada medicina complementar e hoje são largamente estudadas nos principais centros de pesquisa internacional. Segundo a médica doutora Marlene Nobre, presidente da Associação Médico Espírita Internacional, 2/3 das universidades de medicina dos Estados Unidos têm cursos optativos ou regulares de medicina e espiritualidade. Como utilizar as energias curadoras? Qual a origem dessas energias? Para conversar conosco sobre este tema, está aqui o Dr. Jorge Pio. Ele é médico e fundador e também coordenador do projeto ASMA e pesquisador do Espiritismo. Dr. Jorge Pio, bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço a mim pela oportunidade de mais uma vez estar aqui. É sempre uma alegria para os nossos corações. Muito obrigado. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, no livro A Gênese, uma das obras básicas do Espiritismo, fala sobre os fluidos, fala sobre o princípio cósmico universal. O senhor poderia nos explicar a respeito? Ele seria a base de toda a matéria que existe? O espírito André Luiz, que agora está tão em voga por causa do filme Nosso Lar, ele tem uma declaração muito poética até e científica da maior qualidade, onde ele diz que o fluido cósmico universal é o próprio hálito de Deus. Então, nós estamos mergulhados no mar de ondas eletromagnéticas, cuja fonte é sempre o fluido cósmico universal, e que, segundo os espíritos, na obra básica, o Livro dos Espíritos, seria a matéria-prima, a matéria básica, primordial, da qual se originam todas as coisas. Então, voltando a André Luiz, a respiração do Criador, para a gente, de uma maneira poética, né? Seria como que insuflando a vida, insuflando o equilíbrio e mantendo a matéria, mantendo os elementos na sua harmonia, na sua união. E os Espíritos dizem, se não me falha a memória, na pergunta 22, que sem esse elemento, a própria matéria não teria a sua coesão e ela não poderia ter massa nem peso.
Talvez até esse fluido cósmico universal seja essa matéria, essa substância Deus, ou essa partícula Deus, que a ciência com os aceleradores de partículas procura, né? Aquela partícula de Boson-Higgs, que seria aquela partícula que criaria tudo. Seria a verdadeira mônada, né? O primo movens que o Criador teria colocado para que produzir, então, toda a vida, toda a coesão da matéria, mesmo da matéria inerte, porque a gente hoje, com o novo paradigma, com a nova maneira de viver através da física moderna, nós podemos dizer que a vida, que tudo é vivo. Mesmo aquilo que nós considerávamos como matéria inerte, tem vida também. Porque imagine só a afinidade que existe entre o cloro, não é, e o sódio para formar o sal de cozinha. Né? E o sal de cozinha é uma substância emblemática na química, porque imagine só, quando o sal está dentro do saleiro ou em cima da mesa, ele não tem valor nenhum. Ele precisa ser adicionado à comida, para desaparece, some, mas aí é que ele produz o efeito dele. Assim é também o fluido cósmico universal, a matéria primitiva. Ela se transforma, especialmente aqui no nosso planeta, né, em fluido vital. E o fluido vital é que vai dar origem até mesmo às moléculas que vão dar origem às substâncias químicas, conforme a gente observa na tabela periódica da química, não é? Que foi concebida por um homem genial chamado Mendeleev, que pôde, inclusive, determinar, antes que aparecesse, o nome, o peso atômico, a quantidade de elétrons das camadas de substâncias que só vieram aparecer mais tarde. Na época ele foi chamado de louco, foi chamado de visionário, mas quando as substâncias foram aparecendo e foram sendo descobertas e foram se encaixando naqueles lugares certinhos, viu-se que ele estava certo. E nós hoje temos quase que já certeza de que esta matéria, que o fluido cósmico universal essa matéria primitiva, ela se transforma em fluido vital, e é este fluido vital que vai, através dessa tabela periódica, através desse processo de formação dos elementos, começando lá pelo hidrogênio, que é o mais simples, né? Um núcleo com apenas um elétron em torno, que vai dar origem à matéria. E os espíritos dizem lá no livro dos espíritos, ainda na pergunta 25 ou 26, não sei exatamente qual, que é esse elemento fluido vital, esse espírito, esse princípio espiritual, que agora já se transforma em princípio espiritual, que vai dar vitalidade, que vai animar a matéria. Quer dizer, a matéria viva como nós entendemos. E se nós pararmos para pensar que o nosso organismo, que temos cerca de 50 trilhões de vidas, porque cada célula, são 50 trilhões de células, cada célula é um organismo vivo. Ela se alimenta, ela digere, ela respira, ela tem metabolismo, ela tem função de defesa e tem cooperação de uma com as outras. Fora essas, temos aqueles que vêm de fora, que são convidados a participar desse universo, e como está mesmo lá na própria Gênese, que Kardec diz que o corpo, o homem, o espírito encarnado, é como se fosse um Deus, que coordena, um Deus com letra, um Deus pequeno, que coordena um universo muito grande dessas partículas. Esses convidados são bactérias. Por exemplo, temos milhares de bactérias no nosso intestino, que são nossas cooperadoras. E eu penso até que quando Jesus disse, tudo que fizeres a um desses pequeninos, é a mim que o fazeis, estava se referindo também a esses, né? Porque esses elementos, eles necessitam de habitarem em nós para
ganharem as suas experiências e também evoluírem, crescerem, desenvolverem e entrarem na fieira do progresso E do que processo é do evolutivo, processo né? evolutivo. Agora, doutor, esses fluidos em estado de eterização, porque esse elemento primordial, esse fluido cósmico universal, então ele se apresenta em vários estados, né? Sim. Esse estado de eterização, ele pode ser impressionável pela nossa mente, pelos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos podem dar a esses fluidos alguma capacidade? Com certeza. E a própria ciência já chegou a essa conclusão. Quer dizer, o princípio da incerteza de Heisenberg, né, já fala disso, porque quando se estabeleceu que o estudo do elétron, qual é a posição do elétron junto do núcleo? Ele está girando em torno do núcleo? E não está girando. Então ele está parado? Também não. Ué, se ele não está parado nem está andando, como é que é a coisa? Então vem o físico moderno e diz assim: o elétron ele exprime uma possibilidade de estar aqui ou ali. Na realidade, ele esplende, né? Ele não está em lugar nenhum e está em todos os lugares. E dependendo do observador, se o observador vai observar o elétron achando que ele é uma partícula, ele se comporta como partícula e vai se movimentar. Se ele pensar que é uma onda, e aí já fugiu totalmente dessa questão do movimento, porque a onda ela funciona de maneira cíclica e não em um movimento circular, né, ou elíptico, ele vai determinar e encontrar que é assim que ocorre, mostrando que o princípio da incerteza mostra, então, que o pensamento do pesquisador define o resultado da pesquisa. Ora, se isso acontece no laboratório da física, o que não dizer quando a gente ora, quando a gente pensa o bem, quando a gente trabalha, realiza uma prece, que não precisa ser a evocação verbal, mas o próprio trabalho, porque a verbalização ela não precisa ser através da palavra, você pode se comunicar pelo gestual e pelo pensamento, principalmente. Agora, doutor Jorge Pio, como é que nós podemos dar a capacidade dessas energias curarem? Veja bem, um companheiro nosso de São Paulo, um médico jovem ainda, ele é cirurgião, e ele, certa vez, ele dando uma palestra, disse assim, tem vezes que eu me sinto como o esquilo daquele filme Era no Gelo. Porque o paciente vai lá, eu opero, daqui a pouco ele volta, e aí eu boto uma pata para tapar o buraco. Daqui a pouco ele vem de novo, eu boto a outra. Daqui a pouco eu boto a inferior, a outra, daqui a pouco eu estou com um bico. Igual o esquilo que ficou grudado lá no gelo, né? Tentando evitar o vazamento. Então eu digo para o paciente, meu amigo, se você não modificar a sua conduta, não adianta. Então vou dar um exemplo muito comum. A gente vai à casa espírita e vai fazer a palestra espírita. E durante a palestra, se o palestrante vai lá de boa vontade, ele não precisa ser um grande palestrante, mas ele vai lá de boa vontade, ele segue os parâmetros da doutrina, aborda os temas do Cristo, e as pessoas vão lá com interesse de ouvi-lo e se ligam e vão refletindo. Nesse momento, a espiritualidade está trabalhando na cura das pessoas. É uma maneira de mobilizar esses fluidos curadores. A tal ponto que talvez a pessoa que participou, que se integrou naquele trabalho de palestra espírita, não tem necessidade, ao terminar da palestra, de ir à sala de passe tomar o passe. Mas, infelizmente, ainda ficam algumas pessoas, como um dia desse, uma senhora, diz assim, minha senhora, a senhora está precisando do passe. Não, eu pensei que era obrigado a tomar o passe. A gente diz que não é obrigatório, mas as pessoas, ainda com os atavismos das religiões
dogmáticas. Eles acham que tem que seguir todo aquele processo, e tem que ir lá na sala de passe tomar o passe. Às vezes o pobre do passista está mais doente do que o assistido, né? Precisando mais de tomar o passe do que o próprio paciente. Então nós temos que aprender que essa mobilização dessas energias, ela pode se fazer através da respiração. Porque se o fluido vital ele nasce do fluido universal, da matéria primitiva, né, do hálito do Criador, do psiquismo divino, e ele está também no ar que respiramos. E lembremos de André Luiz, lá no capítulo 3º, se não me falha a memória, do livro Nosso Lar, que ele fala da alimentação. E os espíritos foram instruídos a respirar para se nutrir. E nós esquecemos de respirar. Então, quando nós meditamos, respiramos e verificamos que essa energia que está na qual estamos imersos, essas ondas eletromagnéticas nas quais estamos imersos e que também estão no ar, tem elementos curativos, os orientais até falam de uma substância chamada prana, que seria um vitalizador dos órgãos do corpo, enfim, e a gente pode aplicar essas terapias. Então, há várias maneiras. E, recentemente, agora eu estive na Argentina e comprei lá um livro do Dr. Emoto, aquele cérebro homem do trabalho, Masaru Emoto. Ele publicou um livro agora com as técnicas das experiências já feitas em outros centros, em centros científicos, que estão repetindo a experiência dele, porque ele foi acusado de que só ele que obtinha aquilo. E agora já tem outros centros produzindo. E ele publicou um novo livro que se chama a água, espelho das palavras. Então, a palavra modifica o cristal da água. A água cristalizada, a água congelada e cristalizada, modificada pela palavra. E a mesma palavra em línguas diferentes tem conotações, tem imagens diferentes. Por que isso? Porque exprime a personalidade daquele povo. Vou dar um exemplo, né? Se a gente falar obrigado em italiano, grazie, né? Grazie tanta, aparece uma figura exuberante que exprime alegria, que é bem o temperamento assim agitado e alegre latino, do italiano, né? Bem latino. Se fala isso em japonês, arigato, né? Ou em kanji, que é um dialeto, já aparece uma coisa mais assim, muito organizada, uma imagem mais límpida, também expressando aquela disciplina, aquela aceitação do povo japonês. Então, na realidade, quando João Evangelista diz lá no versículo 1 do seu Evangelho, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, né? E o Verbo era Deus. Tudo que foi feito por ele, nada do que foi feito sem ele. Quando exprime isso, dá a perfeita ideia. E a pergunta 36, ou 38, também do Livro dos Espíritos, nos fala disso. Quando Kardec pergunta como Deus criou o universo. E os Espíritos respondem, por um ato da sua vontade. E diz mais, né? Nada exprime melhor isso do que a expressão do Gênesis. Fiat lux, faça-se a luz. E a luz se fez. Muito interessante. Então, essas experiências do professor Masaru Emoto, esse cientista japonês, nos colocam que os nossos pensamentos e as nossas palavras podem mudar a estrutura molecular da água. E quando nós pensamos que temos mais de 70% de água no nosso corpo, isso aí dá um resultado imenso, né, no nosso corpo. Para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. Agora, como nós podemos servir de canais dessas energias curadoras para as outras pessoas, professor? Pois é, olha só, nós estamos passando por um momento de transição planetária. Até um livro do nosso querido, mediunidade do nosso querido Divaldo Pereira Franco, que o espírito é o Manuel Filomeno de Miranda, né? Que fala da transição planetária, dessas convulsões todas. O doutor Bezerra de Menezes tem nos brindado com mensagens falando das transformações que o planeta está sofrendo. As transformações são geológicas, mas são, sobretudo,
emocionais e espirituais. É o momento da mudança de paradigma. Essas transformações não começaram agora, elas vêm já de algum tempo. Agora estamos num pico, né, dessas transformações. Essa mudança de paradigma é nos voltarmos para as coisas espirituais. E quando você abriu o programa que você falou da declaração da doutora Marlene, que 70% das universidades nos Estados Unidos e em outros países, na França também, já estão admitindo a espiritualidade, estão dando cursos, estão trazendo terapeutas holísticos, pessoas das religiões. Não importa a religião, não importa o rótulo, importa sim o que vamos transmitir. Isso já mostra essa mudança de paradigma. Então, essa mudança de paradigma, ela nos remete a isso, a essa ideia de que precisamos transformar a nossa maneira de ser, o nosso comportamento. Então, não adianta a gente tomar paz, tomar água fluídica, né? Eu dei uma vez uma palestra no Centro Espírita no dia de carnaval, na sexta-feira, porque lá em Mendes, o carnaval começa na sexta-feira e acaba na outra segunda, são 12 dias de carnaval. E aí eu falei assim, meus amigos e tal, e expliquei. Quando eu cheguei do lado de fora, tinha umas 12 pessoas combinando para ir para o samba, no carnaval. Tudo bem, não sem nenhuma crítica ou nenhuma reprovação ao companheiro que quer ir ao samba. E até uma companheira que viu eu olhando, que eu vi que eu tinha visto que elas iam para o samba, disse assim, olha, eu vou lá no samba, mas eu vou lá vibrar positivamente. Né? Porque, então, se a gente não modifica o nosso comportamento, se a gente não segue o parâmetro da doutrina espírita, qual é o parâmetro da doutrina espírita? Primeiro, aprender. Quem ensina é a ciência, o espiritismo é a ciência de observação. A ciência nos dá o conhecimento, não é? Mas o conhecimento só não resolve a nossa vida. É preciso compreender o alcance do conhecimento. Isso quem faz é filosofia, porque nos dá a oportunidade de refletir sobre aquilo que aprendemos. Mas ainda também é muito pouco. Precisamos aí pegar esse conhecimento, pegar essa reflexão da filosofia e transformar na prática, na transformação, na mudança dos velhos, abandonar os velhos costumes, os velhos paradigmas e adquirir a essência nova, a nova ideia que o Cristo implantou lá há 2000 anos. Porque irmão X nos fala, porque a gente vê assim, mas afinal de contas, qual foi o objetivo de Jesus? Sinteticamente, irmão X, no capítulo 3 do livro Boa Nova, ele nos traz a discussão de Jesus com Anã, um sacerdote que era um juiz impiedoso e que mais tarde vai julgar o Cristo do Sinédrio. Vai condená-lo, não vai julgá-lo, vai condená-lo. E ele pergunta ao Jesus, que fazes, Galileu, por Jerusalém? Diz assim, passo por Jerusalém, implantando no coração do homem o reino de Deus. Aí ele diz assim, mas reino de Deus nas tuas mãos? E aí começa um diálogo, né? Um diálogo. E ele diz assim, mas você tem algum príncipe poderoso, desconhecido, que vai te ajudar nessa tarefa? Ele diz assim, meus seguidores virão de todas as partes. Ah, sim, naturalmente, os tolos e os parvos estão em todos os lugares. E já viste alguma vez uma escultura bela feita de lama? E Jesus diz para ele, sacerdote, não há mármore mais puro do que o coração do homem, e nenhum cinzel mais perfeito do que a boa vontade. Isso pode mudar a nossa vida, não é? Isso pode mudar a nossa vida. Porque quando Jesus diz assim, a gente fica tão preocupado de sobrar um tempinho para Jesus, e Jesus disse exatamente o contrário, ele disse assim, busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, que as demais coisas te serão acrescentadas.
a gente não sabe nem o que são as coisas de Deus. O que são as coisas de Deus? As coisas de Deus são aquelas que Vicente de Paulo seguiu, que Francisco de Paulo também, que Fabiano, né? As 3 virtudes teologais. A fé, ou seja, a fidelidade. Seja fiel às suas ideias. Seja fiel a Deus. Fé. Acredite. Acredite em você mesmo, a fé humana. Acredite em Deus. Acredite na sua proteção, nos seus guias espirituais. Trabalhe certo. Você está com a consciência, a certeza do bem. Siga. Lembremos de Paulo de Tarso. Mesmo equivocado, trabalhava com fé na sua realização. Mas quando ele viu o equívoco, virou totalmente a direção do seu trabalho, sem perder o contato com o judaísmo. Depois, a esperança. Porque nem tudo que podemos, devemos fazer. E o que devemos e queremos e podemos, nem sempre é a hora. É preciso ter esperança, é preciso saber esperar para obter o momento azado certo de realizar. E, finalmente, a virtude teologal, que é a principal, que Paulo fala aos Coríntios, não é? Naquele belo poema que ele fala da caridade, do amor, né? Em que ele diz, se eu não tiver amor, não tiver caridade, nada sou. Então, é a terceira virtude teologal. Mas o que é a caridade, afinal? A caridade é o amor em movimento. Mas não sabemos amar ainda. Então podemos até discutir o que é o amor. E o que é o amor? Eu aprendi o que é o amor agora, recentemente. Porque o amor aparece quando você tenta ajudar alguém e não consegue, porque você ainda é tão imperfeito quanto ele. Aí o que você faz? Você busca o socorro. Porque se você é o orientador, mas ainda está pobre na sua capacidade de realizar, busque o guia acima de você, o seu orientador. Ore, busque o socorro. O socorro vem. E é muito comum, num dos livros de André Luiz, No Mundo Maior, ele mostra que havia uma doutrinação e o espírito não se convencia, porque o doutrinador era parecido com ele, e ele sabia disso. Então ele ora e vem um espírito cheio de amor. E aí vem a explicação, o que é o amor? O amor é exatamente a oscilação do núcleo do átomo da matéria, que vai dar a vibração eletromagnética que sai do núcleo. E aí já não é nem mais a oscilação, não é mais aquela energia do elétron que salta de uma camada para outra e projeta a energia e libera aquela energia. Não é mais, é mais profundo, é raio gama. O amor verdadeiro é raio gama. E só os espíritos muito nobres conseguem mobilizar o núcleo para produzir a energia que é capaz de transformar. Muito lindo. Muito obrigada pela sua presença no nosso programa, Dr. Jorge Filho. Eu que agradeço a oportunidade.